Olá, queridos, tudo bem? Boa noite. Dando a continuidade a esta série de mensagens, Sabedoria para Vencer. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. E Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. E Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé é que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Esses dois textos nos falam de trazer à existência aquilo que não existe. E o tema da minha mensagem que eu quero compartilhar com você é esse: trazer à existência. Quando nós olhamos tanto para a vida de Abraão, quanto para essa declaração do escritor de Hebreus, nos fala de Deus trazendo à existência aquilo que não existia. Fala do universo, este mundo visível, palpável, ele veio a existir daquilo que não se vê. Abraão, homem já avançado em dias, veio a ser pai de muitas nações. Aquele que até então não tinha filhos, mas pela fé ele creu diante de uma palavra que Deus havia falado ao coração dele, e então agora ele passa a ser chamado de pai de multidões, pai de nações. E quando nós pensamos em trazer à existência o que não existe, eu quero iniciar fazendo a você uma pergunta: o que você precisa trazer à existência? O que precisa se manifestar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios? O que precisa que seja manifestado, que seja revelado, que possa vir à existência, que ainda não é real na sua vida, que ainda não existe aí diante da sua esperança, diante da sua perspectiva de vida? O que você precisaria trazer em existência hoje? Nós sabemos que há tantas coisas que nós cremos que está diante de nós, que ainda não tem se manifestado. Mas eu quero conversar um pouco com você para que você possa ter no teu coração aquilo que eu estou esperando, aquilo que precisa existir. Está em qual esfera? Está numa esfera natural ou está numa esfera espiritual? Porque são mundos diferentes, também são reações e comportamentos diferentes. Eu não posso ter o mesmo princípio de fé, eu não posso ter as mesmas decisões, eu não posso ter as mesmas ações diante dessas duas realidades, porque elas respondem de maneira diferente. Se eu utilizar o princípio da fé ao mundo espiritual para o mundo físico, ele não vai corresponder. E se eu utilizar as mesmas ações ao mundo natural, ele não corresponde ao mundo espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos identificar: em que esfera está isso que eu estou esperando? Em que mundo isso se encontra? Aquilo que é natural corresponde às nossas ações, corresponde à nossa inteligência, corresponde às nossas habilidades, à nossa resiliência de poder chegar lá. Cabe a nós buscarmos, cabe a nós construirmos este caminho para que possa existir aquilo que não está existindo ainda neste campo. Vou dar a você um exemplo. Imagina que você diz assim: olha, não existe paz na minha vida, não existe paz no meu coração, não existe paz na minha alma. Sou uma pessoa inquieta, sou uma pessoa preocupada, perturbada, tantas coisas, não consigo descansar. O que você precisa entender é que esta situação, ela está ocorrendo em que lugar da sua vida, em que esfera? Naturalmente está numa esfera natural, que é a esfera emocional, é aquilo que é relacionado a você. E como que eu vou resolver, como que eu vou buscar esta paz? Orando. Será que orar vai resolver? A Bíblia diz que sim, que a oração ela tem poder de mudar muitas coisas. Mas, se está numa esfera natural, numa esfera comum,
que são circunstâncias, que são escolhas, que são decisões, que são preferências, são palavras, comportamentos que precisam ser mudados, a oração não vai responder, porque está numa esfera de mundo natural. Então eu preciso entender o que está roubando a minha paz, o que está trazendo essa preocupação, o que está me inquietando. A partir daí, eu vou lá resolver, eu vou lá reorganizar essas situações, para que a paz possa fluir. Um exemplo, de repente, dentro da minha casa não existe harmonia, e eu quero trazer à existência a harmonia dentro do meu lar. Eu preciso então descobrir o que está ocasionando esse desamor entre os meus, o que está provocando essa discórdia, o que está acontecendo, porque a paz, a harmonia não está existindo. Porque se você ora, mas não identifique, não remove a causa, os problemas que estão provocando esse desamor, eu vou dizer para você, você vai orar muito tempo e sem obter uma resposta, porque não está numa esfera da oração, e sim numa questão de organizar, de princípios, de valores, de comportamento. Então eu preciso mudar o meu comportamento para que esta paz ela possa fluir, para que este amor, esta unidade ela possa se estabelecer dentro da minha vida. Então nós precisamos discernir aonde está. Quando nós olhamos, a palavra de Deus nos fala de 2 textos. Os 2 textos eram de âmbito espiritual. Estava diante de um Deus que é poderoso para manifestar, que não caberia apenas ao jeito de Abraão, apesar que ele fez da parte dele, mas sim era algo que transcende o que o homem pode estar fazendo, e sim que é necessário um toque poderoso do alto, da parte de Deus, para que aquilo pudesse se manifestar. Então quando eu entendo que está numa esfera espiritual, a partir daí então eu vou começar a aplicar agora a minha fé, vou começar a aplicar os princípios de forma correta, de forma precisa, para que isso possa acontecer. Orar, nós precisamos orar sempre. A oração, ela não só deve ser feita porque nós temos um problema, não só deve ser aplicada porque nós precisamos de uma resposta de Deus, não. A oração ela deve ser uma prática, ela deve ser uma base constante em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar sempre, que nós precisamos buscar ao Senhor sempre em oração, que nós precisamos colocar o nosso coração em Deus constantemente. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma vida de oração sempre diante de Deus, questão de relacionamento, de estarmos bem com o Senhor, de estarmos bem conosco mesmo. A oração deve ser um estilo de vida que todo cristão ele precisa ter, que todo homem, toda mulher precisa preservar e cultivar. É para o seu bem-estar, é para a sua capacidade de se relacionar com o Senhor. Então, querido, entenda algo no teu coração que eu quero compartilhar com você. Você precisa discernir. Aí você diz, pastor, mas eu tenho fé. Eu tenho fé e eu acredito que a fé é poderosa para mover todas as circunstâncias. Eu quero dizer a você, não basta você ter fé. Você precisa ter uma fé correta. Você precisa ter uma fé alinhada com os princípios de Deus. Você precisa ter uma fé que corresponde, meu amado, aos valores de Deus. No Evangelho de João, quando nós olhamos para o Evangelho de João 14:13, Jesus vai nos ensinar a respeito da oração, Jesus vai nos ensinar a respeito de como nós devemos aplicar a nossa fé. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que têm fé, apenas a maneira que eles estão aplicando esta fé não está correta. Apesar de ter muita fé, apesar de ter uma fé sólida, mas a maneira da aplicação da sua fé é que não está correta. A minha fé e a sua fé, para trazermos à existência aquilo que nós cremos que é possível se manifestar, aquele milagre que só Deus pode fazer, aquela situação que só um milagre de Deus possa mudar e resolver. Eu preciso aplicar a minha fé como?
Evangelho de João 14:13 diz assim: tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, disse Jesus. Você precisa ter uma fé pautada nos princípios da palavra, uma fé alinhada em Jesus. Quando a sua fé está alinhada em Jesus, a tua fé está fortalecida em Jesus, eu quero dizer a você, aí você vai entrar em oração e você vai trazer à existência o que não existe na sua vida. Você vai ver um milagre, você vai ver uma resposta de Deus sobre a sua vida. Porque apenas termos fé está de acordo com Isaías 59. Não basta ter fé, preste atenção na declaração deste versículo. Isaías 59, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que não possa te ouvir. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele ouve o que nós falamos. As nossas orações, os nossos clamores, eles são ouvidos por Deus. E a Bíblia ainda continua dizendo assim: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa nos alcançar. As mãos do nosso Deus, ela não está encolhida. Deus, Ele está pronto a atuar, Ele está pronto a estender a sua mão e a socorrer aqueles que clamam por Ele. Mas o porquê que então não acontece? Se Deus ouve, se Deus é poderoso para atuar, por que eu não estou tendo resposta? Por que eu não estou vendo a manifestação daquele milagre, daquilo que eu tanto espero em Deus? Por que eu ainda não estou trazendo à existência aquilo que eu sonho, aquilo que não existe, mas que eu sonho que um dia possa existir? A continuação deste capítulo, nos versículos, vai nos responder. Vai dizer assim: mas a vossa iniquidade separa você do vosso Deus, e faz com que encobre o seu rosto, e Ele não vos ouça. Aqui está nos ensinando um princípio de fé errado. Eu tenho fé, mas a aplicação da minha fé não está correta. Ela não está alinhada de acordo com o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Então a minha fé, ela tem que estar respaldada nas verdades do Senhor. A partir daqui, eu começo então agora a entrar neste ambiente, nesta realidade espiritual, e eu começo a invocar o nome do Senhor, e o Senhor, Ele vai começar a manifestar sobre a minha vida, Ele vai começar a nos dar respostas. E eu quero dizer a você, se você aplicar a sua fé em Jesus, começar a aplicar a sua fé naquele que tem poder de mudar a sua história, naquele que tem poder de te dar resposta, de dar a você direção, você vai ver a resposta de Deus. Nas cartas do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 6, vai nos dizer assim, 1 Pedro 2:6, assim diz as Escrituras: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê não ficará desiludido, não ficará sem resposta. Jesus é a pedra angular. Jesus é a base, é o alicerce, do qual, querido, se a minha fé estiver pautada, se a minha fé estiver alicerçada, eu verei coisas grandes da parte do Senhor. Eu vou orar olhando para Jesus, entendendo que Ele é o fundamento, Ele é a essência, a partir dele que todas as coisas vão acontecer. Eu quero dizer a você, você vai trazer à existência aquilo que não existe. Você vai trazer à existência aquilo que você ora, aquilo que você está crendo, aquilo que você está buscando. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu em Hebreus 11. A Bíblia diz que Deus traz a existência, porque o próprio Deus é o fundamento, o próprio Deus é o alicerce, o próprio Deus, Ele sustenta. E Jesus também, Ele fala: olha, se vocês orarem, pedindo a mim, crendo em mim, tendo eu como base, as suas orações serão ouvidas. O próprio Jesus disse: se nós tivermos fé, a orarmos, a dizermos a um monte, saia daqui, salta no meio do mar, assim se fará, porque são palavras do Senhor. Ele é o fundamento, Ele é a nossa base, é Ele que nos leva diante do Senhor para termos respostas daquilo que nós buscamos em Deus, daquilo que nós ansiamos da parte do Senhor. Em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sua oração, ela será respondida se você olhar e entender que Jesus é a base, Jesus é o seu fundamento. A hora que você orar, olhando para Jesus, sabendo que Ele tem poder para isso, eu quero dizer a você, as suas orações vão trazer resposta a você. E aquilo que não existe na sua vida passará a existir. Aquilo que hoje não é realidade passará a ser realidade. Aquilo que não é visível, aquilo que não é perceptível passará a ser visível, passará a ser perceptível na sua vida, na sua história, na realidade da sua família, na realidade da sua vida, da sua casa. Você pode trazer a existência daquilo que não existe. Deixa eu dar a você, além do entendimento, em que âmbito isso está, em qual campo isso está. O campo físico, você resolve. O campo espiritual, eu creio em Jesus, pauto a minha fé nas verdades de Deus, então eu consigo alcançar e trazer à existência aquilo que não existe. Eu aplico a minha fé. 2 princípios para que você traga à existência daquilo que é espiritual. Primeiro, entenda que aquilo que é espiritual só se alcança espiritualmente. Aquilo que é espiritual, aquilo que não está na esfera humana, que precisa de uma ação poderosa de Deus, você só vai alcançar espiritualmente. É entendendo que é pelo poder da palavra, é aplicando a palavra, é exercendo a palavra, é olhar para a palavra, como ela te ensina, o que a palavra de Deus me assegura, como eu devo pedir a Deus, como eu devo orar. Olhar para a Bíblia e saber que ela é o fundamento, ela é a direção, ela é a sustentação desta verdade, para que eu possa adentrar neste mundo espiritual e alcançar aquilo que eu estou buscando. Eu preciso entender que se é espiritualmente, o físico não vai resolver. Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso aplicar o princípio da fé e da oração diante do Senhor. Segundo, eu preciso entender que se é necessário aplicar a fé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradarmos a Deus. Não há como eu alcançar algo, um milagre, algo sobrenatural, que só o Senhor possa fazer a meu favor, sem o princípio da fé. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera, é o firme fundamento daquilo que você crê, é o firme fundamento de trazer à existência o que não existe. Eu preciso ter fé, fé em Deus. Eu preciso ter fé na palavra do Senhor. Eu preciso ter fé nos ensinos de Jesus. Eu preciso ter fé que eu vou orar em nome de Jesus, e a minha oração, ela vai transcender, ela vai alcançar o mundo espiritual, e ela vai trazer vida àquilo que não tem vida. Ela vai trazer uma manifestação daquilo que então ainda não se manifestou. É pelo princípio da fé. O que você precisa trazer hoje à existência sobre a sua vida. Se é algo que você consegue resolver, eu quero dizer a você, não fique orando, mas tenha ações, toma decisões, percorra o caminho que você sabe, da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua sabedoria, a sua habilidade de resolver, e resolva. Porque se você orar, mas você não resolver, eu vou dizer a você, você vai estar orando, daqui a pouco você vai frustrar o seu coração em oração, dizendo, mas Deus não resolveu. O problema não é as suas orações, é que o que você está orando e pedindo, querido, está no âmbito da sua capacidade de resolver, diante daquilo que você pode mudar com as suas próprias mãos. Então resolva, e você vai perceber que aquele que não existe vai passar a existir aí dentro da sua vida, dentro da sua casa, do seu relacionamento, aí nas suas emoções. Agora, se é espiritual, ore com fé. Ore com fé. Creia no poder de Deus, creia no poder do nome de Jesus, creia no poder deste Deus poderoso que criou todas as coisas. Esse Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Esse Deus tem poder para entrar aonde nós não podemos entrar. Esse Deus tem poder para tocar onde nós não podemos tocar humanamente. É um Deus que vai além, pelo poder da nossa fé, alinhada com os princípios da sua verdade, e Ele vai trazer à existência aquilo que nós precisamos. E eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar dizendo a você, é possível sim você trazer à existência o que não existe.
É possível sim você viver este milagre, você viver esta esperança de uma forma tão natural na sua vida como Abraão, ele experimentou o nascimento do seu filho. Depois de 24 anos, ele pode olhar e ver as promessas de Deus se concretizando, porque ele perseverou em fé, ele perseverou na palavra, ele creu naquele que o prometeu e ele pôde então ver a manifestação da presença do Senhor. E eu termino orando por você, dizendo a você: creia, toma as decisões necessárias, percorra os caminhos que vai levar você a trazer à existência aquilo que ainda não existe. E eu quero dizer a você, e você vai poder testemunhar que Deus vai se manifestar na sua vida e você vai viver o milagre do Senhor. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua casa, abençoar suas ações, abençoar seu momento de oração. Que Deus possa fortalecer a sua fé e você possa colher o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que Deus trará à existência aquilo que ainda não existe sobre a sua vida, pelo poder da fé, pelo poder da obediência e da aplicação das verdades de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas emoções e sobre os seus sonhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.